Salve, salve minha galera mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos à nossa sala. E hoje é dia de revisão para a galera do primeiro ano lá do Colégio Virgem Poderosa, assunto no nosso último simulado. Esse nosso assunto vai falar sobre os fluxos migratórios aqui no Brasil. E quando nós falamos sobre esse fluxo, tem uma data em especial que merece destaque, que é a data de 1808, onde ela vai dividir esses fluxos migratórios do antes e o depois. Antes dessa data, os imigrantes eram basicamente formados pelo grupo de colonizadores e o grupo de escravos. Nós dizemos, inclusive, que não há imigração nesse período. O que há é um trabalho de colonização e aquela galera representada pelos escravos que são trazidas à força para trabalhar como mão de obra. Ou seja, uma imigração, digamos assim, forçada. Essa data de 1808 ela é marcada pela Lei de Abertura dos Portos Brasileiros, uma lei que foi assinada pela família real portuguesa, quando também nessa data de 1808 ela vem ao Brasil montar, digamos assim, a sede da coroa portuguesa, numa época que eles fugiam principalmente das tropas francesas lideradas pelo Napoleão Bonaparte. Essa assinatura da lei dos portos, da abertura dos portos, ela marca também o início do investimento estrangeiro aqui no nosso território, que antes era limitado apenas para a coroa portuguesa, e isso, de certa forma, facilita a entrada de novos grupos de imigrantes. Atualmente, se a gente for fazer um paralelo, o Brasil já foi um país imigrante, ou seja, quando a maior parte das pessoas que vinham para o Brasil superavam as que saíam. Isso porque, nesse período, o Brasil tinha uma série de atividades econômicas interessantes, atrativas, sem falar ainda da pacificidade, né, digamos assim, que o nosso país possui. Ou seja, o Brasil sempre foi um país que não esteve envolvido em conflitos armados, ou seja, é um país bem pacífico. Atualmente, o número de pessoas que deixam o país é maior. Então, nós dizemos que hoje o Brasil é um país emigrante. Essa galera que deixa o nosso país para ir morar em um outro país, eles estão visando principalmente as melhorias socioeconômicas, visam também a questão da educação, da formação acadêmica e ainda também a procura de terras baratas. Atualmente, o principal destino dos brasileiros são os Estados Unidos, o Japão e também o Paraguai. Existem algumas denominações que, inclusive, nós destacamos em sala. Para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, nós definimos como brazucas. Os brasileiros que vivem no Japão são os decassegues. E no Paraguai, os brasiguaios. Beleza? Vamos agora para o nosso segundo ponto, que é quando nós falamos sobre a ideia de guerras civis. Aí deixando um pouquinho para vocês verem um panorama geral. E aí lá na fala sobre guerra civil é sempre importante a gente destacar essa ideia de que as guerras civis elas são uma consequência digamos assim, da fragilidade do governo desses países. E aí nós vamos destacar aqui, inicialmente, aqui vamos seguir a ordem certa, né? Nós vamos destacar inicialmente, né, a República Democrática do Congo, que é um conflito interessante de ser destacado. O conflito na Síria, que talvez hoje seja a guerra aí mais comum. Aqui no vídeo, galera, eu coloquei a Ucrânia, mas vocês vão ver mais na frente que eu vou trocar, tá? Para a gente seguir também a sequência de sala. Vai ser o Egito, depois a Ucrânia e depois a Nigéria. Na República Democrática do Congo, a gente vai destacar dois pontos. O conflito étnico e depois o conflito por recursos minerais. Do ponto de vista étnico, né, o Congo ele vive um momento de tensão, principalmente entre as duas principais etnias do país, que seriam os Hutus e os Tutsis. Esse conflito ele ganhou seu auge em 1994, com o massacre de Ruanda. Um outro também ponto que gera esse conflito são a posse, né, pelos recursos naturais, principalmente o diamante e o ouro, que são recursos aí muito comuns no país. Na Síria, que já é um conflito que dura mais de 6 anos, nós vamos destacar principalmente o protesto da maioria da população contra o presidente, que é o Bashar al-Assad, né? Esse presidente ele representa a minoria étnica do país, e onde a maioria, que são os sunitas,
eles se dizem prejudicados pelo governo do Bashar al-Assad. Mas o ponto mais interessante da gente destacar é a participação da Rússia e dos Estados Unidos, onde a Rússia apoia o atual governo e os Estados Unidos é contra, por acreditar que ele é um ditador. Aqui eu vou estar anotando sobre o Egito, tá, galera? Já já a gente corrige aí. É um conflito que começa em 2013, é um conflito que começa por conta da queda do presidente, o Morsi, e essa queda ela se dá principalmente por conta de um golpe militar. Isso faz com que a população ela se divida, porque uma parte é a favor do governo, do Morsi, e outra parte é contra. Então isso gera um certo conflito. Isso no Egito, estou corrigindo agora. Tá? Então essa população ela acaba criando um conflito até um pouco violento, né? Lá no Egito. Depois nós vamos ter aqui a Ucrânia, que também começa em 2013. Né? Isso vai começar principalmente porque o Yanukovych ele vai fechar um acordo com a Rússia, onde o povo preferia que ele fechasse um acordo econômico com a União Europeia. O povo descontente vai criar uma série de conflitos e revoltas sangrentas contestando, né, o acordo com a Rússia. O Yanukovych cai e a Rússia, por ver isso como um ponto ruim, acaba enviando tropas para tentar acabar com esses conflitos lá na região da Crimeia. E na Nigéria a gente destacou o Boko Haram, que é um grupo islâmico que luta contra as práticas ocidentais dentro do país. E uma atitude muito comum do Boko Haram, além dos atentados, né, a bomba, violentos, é o sequestro de meninas, porque eles defendem que as mulheres não podem frequentar escolas. Então, quando as bichinhas entram lá no ônibus, a galera vai lá e pega todo mundo e leva, e ninguém nunca mais ouve falar das meninas. E aí entenda que guerra civil, ela sempre vai ser uma consequência daquela ideia que já passou de Estado falido. Por último, nós vamos falar sobre as migrações internacionais. E aí o ponto que eu quero destacar com mais ênfase é que a gente entenda que essas imigrações, elas podem ser forçadas, né? Aquela história de você não ter a vontade de sair do seu país. Você acaba optando por isso por conta de uma perseguição política que a pessoa pode estar sofrendo e por conta também de guerras. E aí gera uma ideia que a gente tem que sempre tomar cuidado em diferenciar, que é a ideia de imigrante e refugiado. O imigrante é aquele cara que deixa o seu país de maneira espontânea. Ele deixa em busca de melhores condições de vida e ele tem um plano de depois que estiver estabilizado, ele volte para o seu país. Já no caso dos refugiados, não existe essa perspectiva. O cara saiu do país de maneira forçada e ele não vê nenhuma possibilidade de voltar. Então, galera, eu espero que o vídeo ajude vocês, né? Eu espero mesmo que vocês consigam fazer uma boa prova. Tem alguns pontos bem interessantes que a gente precisa destacar. Então, esse é o meu desejo, uma boa prova para todo mundo. Não esquece de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sucesso, valeu!